Se ela estava sadia, ela foi para o seu trabalho, passou o dia trabalhando e até hoje trabalha, porque foi curada no nome de Jesus. Precisamos aprender a lidar com os impossíveis. Existe uma dura realidade que eu quero falar para vocês. Normalmente nós resolvemos tudo quanto está no nosso terreno material. Se é uma casa, a gente consegue fazer. É uma goteira no teto, a gente vai lá e conserta. Foi uma casa que caiu, você reconstrói. Você faz isso, você faz aquilo. E eu fico vendo, sabe o quê? Que você pode fazer todas essas coisas no terreno material, mas quando chega o terreno espiritual, você se derrota por si mesmo e diz, não pode fazer. Você lida com as coisas da terra, mas com as coisas do diabo você não tem forças. Mas eu quero dizer que nesta batalha espiritual existe alguém que luta por você. Existe alguém que peleja com o teu caso. Se você diz que é impossível, a palavra vai dizer, se crê, tudo é possível ao que crê. No capítulo de número 9 do Evangelho de Marcos, você não imagina o sofrimento daquele pai que desde muito cedo tinha um filho endemoniado, tinha um filho que era atormentado. Ele tinha que ser vigiado 24 horas, porque o demônio levava para a água, levava para o fogo. E eu acredito que o sofrimento daquele pai era terrível. E quantas vezes alguém chegara para ele e dissera, pai, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, a situação do seu filho, talvez esquelético, porque a Bíblia diz que o diabo ia se apoderando de uma forma violenta na vida daquela criança, que ele não comia, que ele não bebia, ele era atormentado, alguém chamava de lunático, mas a Bíblia diz, Jesus revelou, ele era possuidor de um espírito maligno, o espírito perturbava, meus queridos, se apoderava daquela criança, a ponto de levá-la ao sofrimento. E eu acredito que naquele dia, quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse, é hoje que eu quero apresentar minha situação a Jesus. Então eu acredito, meus queridos, que o teu caso tem jeito quando você abre o coração e conta para Jesus de Nazaré, quando você conta a tua história, quando você diz para ele, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu posso ver e ouvir as palavras, a voz trêmida daquele homem que diz, Jesus, olha a situação do meu filho. O demônio, quando se apodera dele, leva para a água, leva para o fogo. Talvez, queridos irmãos e obreiros do Senhor, aquele pai, juntamente com aquele filho, tenha o seu corpo cicatrizado de tanto fogo, de tantas vezes aquela criança se jogar. Mas diz a Bíblia que naquele dia, Jesus de Nazaré disse, está na hora de você se retirar, está na hora de você sair. Ai, meus queridos, o que eu entendo e compreendo, que as minhas crises, que as minhas dificuldades, que os meus impossíveis precisam serem contados para Jesus, e Ele vai fazer no tempo certo a obra na sua casa. Se é de conotação física, material, Ele faz, mas também se é de ordem espiritual, Ele também é médico por excelência para tratar dessas situações. Você fica gravando, o barulho tá certo? Você fica gravando? O que o texto sagrado me convida a pensar, sabe o que é? O desafio de acreditar no inacreditável. O texto lido em questão é: você precisa acreditar no inacreditável. Só quem sobeja da vida e da saúde se sente no direito de falar mal daquele que confessa a sua dependência de Deus. Só quem vive sobejando a vida e a saúde pode dizer que sem ilusão dessa mulher, deste homem pedindo, não vá procurar um médico, não vá procurar recursos, não vá procurar fulano e tal. Eu quero dizer que
aqueles que resolvem procurar Jesus têm como melhor projeto de vida para as suas vidas. Agora, lidar com o inacreditável. Quando o anjo disse: Sara, tua mulher terá um filho e eu verei visitá-lo aqui no final do tempo. A Bíblia vai dizer que Sara não teve condições de acreditar. Não é difícil você encontrar pessoas da mesma forma, do mesmo jeito, vivendo a mesma realidade. Neste momento aqui, nesta reunião, talvez ouvindo essa palavra, mas vai dizer que não acredita mais no poder de Deus em fazer. Porque Deus não vai fazer. Por que Deus não vai fazer? Me apresenta uma justificativa. Porque Paulo, porque Pedro, João, Tiago não eram melhor do que nós. Eles eram semelhantemente a nós. A Bíblia diz que eles eram humanos e sujeitos às mesmas falhas. É tanto que eles falharam. Mas a questão de fazer está na deliberação divina. Ele resolve operar. E quando ele resolve operar, ele não está preocupado se você vai ou se você é bom ou ruim. Ele opera por você e em você. E você é canal da bênção de Deus na vida do outro. Acreditar no inacreditável. Sara não confiou. Sara não acreditou. É tanto que a conversa é com Abraão, mas o foco agora se volta para Sara. Abraão sai de cena. A conversa é com Abraão, mas diz a Bíblia Sagrada no capítulo de número 18, no versículo de número 11, Abraão e Sara estavam lá ouvindo aquela resenha dos anjos, e o anjo disse: olha, Abraão, certamente voltarei daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele, ouvindo a resenha, ouvindo a história, só que ela não estava prevenida para aquele grande desafio. Assim como muita gente convive, mas não sabe que Deus pode fazer, e até pregam contra a capacidade de Deus operar. Mas eis que eu digo nesta noite, no nome glorioso de Jesus, o Senhor vai operar, porque Ele já operou nessa casa. O Senhor vai operar de forma espetacular. Eu quero contar um testemunho para os irmãos. Talvez vocês não se lembrem o que aconteceu ontem à noite, mas num momento especial, Deus me fazia entender que Ele estaria presenteando o crente naquela reunião. Eu não sei se vocês ouviram quando a palavra do Senhor disse: e não será por tempo espaçado, será um tempo encurtado. Deus haveria de presentear vidas. E quando foi hoje, eu não se esperava que isso acontecesse tão rápido. Chegou um telefonema de alguém procurando o irmão da igreja, e eu repassei a informação para ele, e depois ele me informou e disse: pastor, eu recebi uma informação, eu recebi um presente. Ele me contava e não dizia, e não sabia, nem se lembrava o que tinha sido dito, porque ele estava no culto. Chegou no final daquela reunião, ele disse: eu recebi um presente, me chamaram lá do Instituto Federal, e eu vou estudar, eu vou fazer um curso superior, o que eu tinha mais vontade, pastor. Eu fui chamado, sabe de uma coisa, eu fui lá, correndo, à pressa. Quando eu cheguei lá, não tinha poucas pessoas, os que foram passados, que ficaram lá na pendência da dependência, e eu sei que foi preciso eu sair. Ele contando o testemunho e dizendo: pastor, eu quase perdi. Eu dizia: não, você não perdia não. Ele não entendia por que eu dizia aquilo. Olha, pastor, eu estava lá e tive que sair para buscar um excerto, questão de documento, e eu quase perdia. O meu amigo ligou para mim e disse: vem depressa, porque senão você vai perder a ordem de chamada. E quando ele entra no colégio, ele vai com um amigo, o seu concorrente. Ele não sabia, o seu amigo ia ao seu lado também com a ficha de inscrição, e ele disse que se apressou. Eu disse: não foi você. Ele disse: mas por que você está dizendo isso? Eu disse: você não ia perder, você não se apressou, foi o Senhor que mandou você correr, porque Deus tinha determinado um presente para você, e não tinha ninguém que tomasse o seu lugar. Quando ele chegou, tinha 16. Tinha uma pessoa de lado, e o instrutor olhou e disse: você é o 18º. Era 18. E o que chegou atrás dele ficou para uma outra chamada, se tiver.
Eu disse: filho, você está pensando que isso é por acaso, filho? Isso é aquilo que foi dito na noite de ontem. Ele disse: pastor, é verdade, pastor. E glorificou a Deus. Eu disse: adore a Deus em gratidão, porque Ele te deu um presente. E eu sei que o presente não foi só para uma pessoa, nem somente nesta ordem, foi para outras pessoas que estavam naquela reunião. Deus mandou dizer para aqueles irmãos que estavam ali que ia distribuir presentes. Continue, vocês vão ouvir falar, vocês vão ouvir testemunho, alguém dizer: ei, eu consegui, ei, eu passei, ei, eu conquistei. Foi presente de Deus, Ele mandou confortar você. No capítulo 18 diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 10, Deus vai dizer: Sara, tua mulher, vai dar à luz, porque Deus agora resolveu desencadear, descortinar o que estava escondido. Deus resolveu agora dar início ao seu plano. Deus resolveu agora cumprir a sua palavra. Qual é a sua palavra? Em ti farei uma grande nação. Tu serás pai de uma grande nação, Abraão. E agora, queridos irmãos, eu posso ver os questionamentos, os meus, os seus. Não tem mais jeito, para que insistir? O diabo já plantou na cabeça de alguns crentes que não tem mais jeito. Mas eis que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor começa agora a exercer o seu plano na sua vida, e Ele vai fazer, Ele vai tirar isso da sua cabeça e vai colocar em prática aquilo que os céus já decidiu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sara não estava mais se lembrando, Sara não estava mais esperando. Eu esperei tanto tempo, eu até acreditei, eu era uma senhora já de idade, Ele me disse que eu seria pai, Ele me disse que eu seria mãe, eu acreditei. Mas agora, olha o meu corpo, olha o meu rosto, olha a minha pele. E tem uma coisa, a lógica humana me diz que eu já cessei o uso natural das mulheres. Não tem mais vigor, não tem mais isso. E existe muitos crentes que vão dizer assim: eu não vou mais não, eu não vou mais, porque eu já tentei, eu já cansei, já faz um ano que eu venho lutando, já faz 2 anos que eu venho batalhando, já faz 3 anos, e cada vez mais a coisa fica difícil, cada vez mais o juiz não resolve, cada vez mais o promotor não apresenta o meu caso, cada vez mais eu estou adoecendo. Olha, o diabo tem dentro da cabeça de muita gente que não tem mais jeito, mas o Senhor diz nessa noite: o teu caso tem jeito, porque quem fala é o Deus que resolve operar a partir de agora. O desafio de acreditar no inacreditável, Deus resolve operar. E Sara vai dizer: eu sou velha, o meu senhor é velho, é bem velhinho meu senhor. Se eu tenho 89 anos, sou mais velho que ele, ele é mais velho que eu 10 anos, então tem 99 anos. O que é isso? Oh meu Deus, fere a lógica e mistura os conceitos. Aquela velha de 89 anos vai engravidar, que ela queira ou que não queira. Aquela senhora avançada